Olá, tudo bem com vocês? Quanto tempo, hein? Então, hoje eu estou aqui para a gente poder iniciar a disciplina de Química Instrumental, tá? Essa disciplina de Química Instrumental é a disciplina por qual a gente vai poder aprender como que são feitas, por exemplo, alguns estudos, algumas aberturas de amostras, como são classificadas e observadas a, as propriedades quantitativas e as propriedades quantitativas, tá? É bem simples. Para que a gente possa entender, tá? A química instrumental é preciso que a gente conheça a química analítica. O que vem a ser a química analítica? A química analítica, ela apresenta técnicas de identificação e de quantificação de espécies químicas, tá? E ela pode ser classificada de duas formas, análise qualitativa e análise quantitativa. Qualitativa vem com a sensação de seguinte, o que está constituindo a minha amostra? Qual é a composição? Por exemplo, quem trabalha em laboratório sabe do que eu vou dizer agora. Quando você vai fazer uma abertura de amostra, quando você obtém ali a amostra de solo, a rocha, enfim, o material, você vai fazer a abertura da amostra, você vai fazer a abertura com a intenção de descobrir o que tem ali dentro daquela amostra. A partir do momento que você consegue qualificar, você vai quantificar e vai identificar as quantidades de teores. Por exemplo, o cobre. Qual é o teor de cobre dentro dessa amostra? Então, isso é a técnica de fazer a abertura. Ou seja, eu vou pegar o meu analito e vou fazer a minha análise. Os métodos de análise qualitativa são ensaios que permitem a identificação dos elementos e as suas condições. Por exemplo, a fenolftaleína, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver, mas a fenolftaleína ela é um indicador de pH. A partir do momento em que você coloca a fenolftaleína em um meio ácido, ela vai apresentar uma incoloração, ou seja, ela vai estar transparente, translúcida, tá? Significa dizer que ela está num ambiente, numa amostra ácida. Quando ela fica rosa, significa que ela está em meio básico, tá? Quem já teve aí a oportunidade de utilizar aí a parte em que a gente conhece aí o ponto de viragem, né? Que a gente sempre brinca dentro do laboratório, em que o ponto de viragem, quando a gente coloca o ácido na bureta, coloca lá a fenolftaleína, dentro de uma base em que ela fica rosa, que você fica olhando lá enquanto o gotejamento e você pisca, de repente ela fica incolor, né? Então, fala que aí a gente começa a identificar alguns erros, né? O exemplo aqui que eu dou para vocês é o exemplo da turvação de solução de prata frente ao cloreto, tá? Que é uma forma aí de a gente obter, onde a gente consegue fazer acompanhamento aí, tá? Do ponto de viragem, tá? Os métodos de análise quantitativa. Os métodos de análise quantitativa, ele tem a função de identificar a quantidade. Analito, toda vez que eu me referir a analito, é a espécie química de interesse que eu estou querendo observar. Por exemplo, o teor de ferro na água do mar. Então, eu sei que eu preciso identificar o ferro. Agora, eu vou quantificar, tá? Essa quantidade. A quantidade de ferro que há presente dentro de uma amostra. Então, isso, a partir do momento em que eu quero quantificar uma coisa, né? É porque eu tenho certeza que dentro daquela amostra eu tenho aquele determinado analito. Então, eu preciso identificar o seu teor. A amostra, no caso, a amostra é a matriz analisada. Ou seja, eu vou pegar o recipiente, né, que eu coletei a água do mar e vou fazer essa análise aí, a identificação da quantificação desse analito, que é o ferro. Classificação dos métodos analíticos. Os métodos analíticos, eles podem ser classificados em três métodos. Os métodos clássicos, tá? Que é o método que a gente faz a volumetria ou titrimetria e a gravimetria. Os métodos instrumentais, eu tenho aí dois métodos, que são os métodos elétricos e os métodos ópticos.
A cromatografia é a separação e a determinação, tá? Por caso, a gente vai focar mais, né, como eu tenho certeza que vocês já viram os métodos clássicos, tá? Vamos olhar aí, então, os métodos instrumentais. Mas para isso a gente vai rever alguns outros conceitos para que a gente possa estar focando aí nos métodos instrumentais. Os métodos instrumentais, vocês vão ver que são métodos, a gente vai ver espectroscopia, absorção óptica, absorção atômica, tá? Esses são aí os métodos instrumentais. As etapas de processo analítico. Primeiro, para que eu possa, né, trabalhar, que eu possa desenvolver um estudo dentro de uma amostra, eu preciso, por exemplo, fazer uma hipótese. Será que tem determinado elemento? Tá? Qual que é o melhor, segundo passo? Qual que é o melhor método, tanto que eu possa aplicar em campo para coletar aquela amostra para que não haja contaminação, como as técnicas que eu preciso empregar para utilizar dentro do laboratório. Então, com isso, eu consigo determinar aqui são os primeiros passos. Vocês vão ver que dentro da química, tudo é uma forma, pode acabar contaminando a amostra de vocês. E isso é algo que não pode acontecer, tá? Vocês vão ver que temos a contribuição do erros de laboratoristas, erros de equipamentos, então diversos tipos de erros que podem ocasionar na contaminação e no caso, que a gente pode dizer, não alterar a confiabilidade dos resultados. Por mais que você trabalhe, por mais que você consiga seguir passo a passo todos os procedimentos, respeitando todas as etapas, né, a serem aplicadas ao lidar com uma amostra, mas mesmo assim é preciso com que você, tá, tenha esse cuidado e mesmo assim você nunca vai atingir 100% de confiabilidade na sua amostra, tá? Então ela está sujeita aí, a gente sempre trabalha aí com uma margem de 5, 10, 20% de erro, tá? A amostragem do material, por exemplo, aqui eu tenho uma draga versus o qual a gente pode estar utilizando aqui um exemplo de um processo de dragagem, tá? Então, o qual ele tem que utilizar tanto o fator externo quanto o fator interno de mergulho, para fazer a coleta da água. Tá? Então, com isso vem a preservação e também o condicionamento. Quais são as técnicas de preservação para manter essa amostra, tá? Que você fez, as técnicas que você empregou para poder fazer a coleta. Depois você tem o condicionamento. Não é só eu pegar e vou levar ela de qualquer jeito para dentro do laboratório para que eu possa fazer. Não, eu tenho que proporcionar um condicionamento, tá? Ou seja, uma forma de armazenar esse material até que eu chegue com ele no laboratório para que eu possa aplicar dar sequência aos meus estudos, às minhas avaliações. Aí vem o quarto, que é o processamento da amostra. A gente faz secagem, moagem, tá? Faz quarteamento, né? Isso a gente falando para amostras em formas com granulometrias específicas, né? Acredito que alguns aí que trabalham em laboratório físico, né? Na Vale conseguem exercer aí essas atividades que eu estou dizendo, né? Depois vem a quinta, que é a solubilização da amostra, que é o pré-concentrado. Tá? É como a gente pode dizer, chamar esse processo como um processo de digestão. O que acontece? A gente passa, quando a gente ingere um alimento, ele passa por uma trituração na boca, ou seja, a digestão começa na boca. Então, a partir do momento ali na boca, ela começa, ela é triturada, depois ali ela começa a receber algumas soluções, né? Até que ela consiga chegar no estômago para ser completamente solubilizado, né? Então, seria mais ou menos isso. Sexta, a gente tem a determinação e a medida. Tá? E a partir do momento em que a gente já fez essa solubilização, conseguiu separar alguns componentes, aquilo que você queria, aquilo que você não queria, aquilo que você queria concentrar, e agora está na hora de você começar a quantificar os analíticos que você quer identificar. O sexto
é o processamento de dados e avaliação estatística. A partir do momento que você coloca lá o material para ser processado em um equipamento, né, ele vai te dar os dados de formas em tabelas, gráficos, que você já consegue processar essas informações e propor a divulgação dos resultados por meio de um relatório. Seja ele um relatório audiovisual, seja um relatório manual, seja um relatório, enfim. Você já consegue ter noção e consegue divulgar essas informações. Então, essas são as etapas, tá, que eu utilizo no processamento do analito. Aqui eu tenho uma medida em quantidade da amostra, tá? Uma amostra sólida, ela varia de 1 grama ou a micrograma. Uma amostra líquida, ela vai ser contabilizada em ml ou em micro-ml. Multiplicidade das amostras. As amostras, elas podem ser amostras simples, tá? Podem ser amostras duplicadas ou podem ser amostras triplicadas. Vai depender da quantidade de informações que vocês vão precisar coletar. Dissolução da amostra. Primeiro é feita a extração, tá? Com a água ou um solvente orgânico. Depois é realizado um ataque com ácidos ou agentes oxidantes, que essa seria uma abertura úmida de uma amostra, tá? Ou uma fusão com sais, que seria uma abertura seca. Esse aqui, gente, é um pouquinho difícil falar para vocês assim, né, e não estar dentro de um laboratório. Mas seria basicamente, por exemplo, a extração é quando você pega o material, você utiliza, ele está em sua, vamos supor, uma amostra sólida, e você precisa fazer primeiro o quê? Você vai utilizar um solvente para que ele comece a se dispersar daquele solvente. Aquilo, por exemplo, aquilo que é solúvel em água, que você não vai usar, ele vai dissolver ali, você consegue fazer essa separação aí. Você vai lavar o material, tá? Depois, com isso, você vai fazer um ataque com ácido ou com agente oxidante. Para cada componente, para cada elemento, eu tenho, por exemplo, um ácido, o qual ele vai fazer o ataque em cima dos elementos que eu estou querendo separar, ou dos que eu estou querendo identificar. Uns vão ficar precipitados, outros vão ficar solúveis, outros vão... Enfim, vai depender do tipo de ácido que você está utilizando e o tipo de elemento que você quer separar. Ou posso simplesmente, ao invés de fazer essa abertura, que a gente chama, no caso, a gente chama de abertura úmida. Agora, se eu quiser fazer uma abertura seca, eu não quero trabalhar com ácido ou com líquido, ou com uma base, enfim, líquida, eu vou trabalhar com material sólido, eu também consigo aí. Também respeitando, que vai ser a abertura seca, respeitando os critérios aí com relação aos ácidos, às bases que eu vou utilizar. E os sais também. Então, escolha do método analítico. A quantidade de amostra disponível é um fator que deve ser considerado. A quantidade relativa do componente desejado também. Exatidão requerida, tá? Vocês vão ver que a exatidão, para que eu possa ter, eu tenho que atribuir todos os parâmetros necessários. A composição química da amostra eu tenho que conhecer. Se eu não conheço, eu quero identificar, mas eu tenho que ter uma certa noção. Por isso que a gente faz alguns testes em campo para fazer a identificação. Usa um ímã, faz teste de risco, tá? Isso aí são algumas técnicas. Números de amostras a serem analisadas. Uma coisa é você analisar uma amostra, tá? Outra coisa é você analisar 300 amostras ao dia. Então, tudo isso são critérios que eu devo também ter. E a questão dos recursos disponíveis, né, que eu tenho para poder fazer a abertura dessas amostras, identificar, fazer análise, os estudos de quantidade e qualidade, tá? Então, identificar também, que eu tenho às vezes balanços de precisão, identificar aí os métodos que eu tenho dispostos aí, os equipamentos que eu tenho dispostos aí dentro do meu laboratório. Quantidades aproximadas dos constituintes de uma amostra, por exemplo, os constituintes de analitos maiores que uma quantidade maiores que 1%, menores que 0,1% a 1%, os traços menores que 0,1% ou os ultralaços, tá? Que podem ser
representados por partículas por milhões, partículas por bilhões e partículas por toneladas. Então vamos lá, desculpa, eu tive que parar aqui um minuto. Mas enfim, vamos continuando. Então essas são as representações, tá? Em quantidades que eu posso estar fazendo depois de fazer a minha identificação. E as unidades de medidas. Medidas em química analítica. Eu posso fazer essa representação em mol, que é a quantidade de uma espécie química que contém 6,02 vezes 10 a 23 partículas, átomos, moléculas, íons e elétrons. Tá? Isso aí a gente já tem certeza que vocês já estão aptos aí a trabalhar com mols. Tá? Podemos também utilizar, representar em massa molar, tá? Que é a massa em gramas de um mol de espécie química, massa molar atômica, que é o mesmo que o peso atômico. Tá? 1 mol de hidrogênios é igual a 1,0079 gramas de hidrogênio. Tá? Massa molecular corresponde também ao peso molecular e o peso e a fórmula, tá? Que é 1 mol de dióxido de carbono é igual a 44,01 gramas de gás carbônico. A mesma coisa, dióxido de carbono. Ou, com relação aí a 1 mol de água, corresponde a 18,0158 gramas de água. Então, aqueles cálculozinhos básicos que a gente já viu em sala, tá? Entra aqui, mais ou menos. Mas isso são só questões de medidas. Às vezes você pega um ácido e quando você olha lá, tem lá tantos mols dissolvidos na solução. Então, seria mais ou menos aquilo ali. Concentração da solução, concentração molar, tá? É a concentração da solução expressa em mols dos solutos por litro de solvente. Uma solução molar é igual a 1 mol da substância por 1 litro de solução. Ou 1 molar é igual a 1 mol molar da substância. Tá? Ou 1 ml da solução. Então, aqui eu tenho a fórmula de concentração. A molaridade é igual a massa dividido pela massa molar vezes o volume que é dado em litros. Então, essa aqui é a fórmulazinha que vocês, eu tenho certeza também que já estão habituados com ela, tá? Para poder calcular a concentração de determinado. Densidade é igual a massa de substância dividido pelo volume. Aqui a gente vai agora rever alguns conceitos, tá? Algumas fórmulas que vocês vão estar utilizando aí para poderem expressarem os valores, os resultados, saber a quantidade que vocês têm que utilizar, por exemplo, de analito, quantidade que vocês vão utilizar, tanto o volume que vocês vão utilizar de ácido, base, para poder dissolver, fazer a abertura da amostra. Então, aqui eu tenho outras expressões, tá? Das amostras sólidas, por exemplo, relação de massa por massa. A porcentagem de analito é a massa do analito é dividido pela massa da amostra, vezes o resultado em 100, onde você vai encontrar aí a porcentagem que você vai utilizar do analito. Isso para as amostras líquidas, a gente tem a relação massa pelo volume. Tá? Então, vai ficar a massa do analito dividido pelo volume da amostra, vezes 100. Aí vocês vão receber aí a porcentagem de analito no volume da amostra. Porcentagem do analito, ainda também considerando o volume pelo volume, vai ser volume do analito dividido pelo volume da amostra vezes 100. Tá? E com isso vocês conseguem identificar aí as proporções que vocês vão ter de analito numa amostra. Então, continuando. Então, aqui eu tenho o fator de diluição, tá? Que é o fator de correção da concentração da solução após a sua diluição, que é o fator de diluição dividido pelo volume 2, o volume 2 dividido pelo volume 1, ou a concentração 1 dividido pela concentração 2. Ou então, simplesmente, eu posso utilizar, se eu conheço o volume e a concentração, eu posso utilizar a seguinte fórmula. Volume 1 vezes a concentração 1 é igual ao volume 2 vezes a concentração 2. Se eu quero identificar, no caso, os valores aqui, basta eu substituir pelos valores conhecidos para descobrir os fatores desconhecidos.
Aqui eu tenho algumas unidades físicas de massa e volume, tá? 1 quilograma corresponde a 10 a terceira gramas, né? 1 litro corresponde a 10 ao cubo, ml. 1 grama corresponde a 10 ao cubo miligramas. Isso aqui são fatores de conversão, tá? 1 grama corresponde a 10 a sextas microgramas. 1 litro corresponde a 10 a sexta microlitros. 1 miligrama corresponde a 10 a terceira microgramas. E 1 litro corresponde a 10 a nona em litros. As unidades comuns para expressar as concentrações traços de analíticos. Aqui eu tenho abreviações em partes por milhões, tá? Aqui miligramas por quilogramas. Esse -1, eu tenho certeza que vocês lembram o que significa. Significa que ele é um número fracionário, porém, fica como se fosse multiplicado, mas elevado a um número negativo. Mas é a mesma coisa que dizer miligramas por quilograma, tá? Algarismo significativo, isso aqui é questão de arredondamento, né, meu povo? Eu tenho certeza que vocês lembram, mas vamos lá. Aqui tem que ter muito cuidado, gente, com relação aos dados de vocês. Quanto mais casas vocês utilizarem depois da vírgula, maior as chances de vocês terem aí não é exatidão, mas uma confiabilidade maior nos resultados de vocês, tá? Eu sempre falo que é preferível que vocês utilizem todos os números depois da vírgula, tá? Então, os algarismos significativos representam os números de dígitos necessários para expressar os resultados de uma medida. E, só lembrando, além de você utilizar todos, né, senão você faça com que todos os números dentro no caso dos seus resultados, tenham a mesma quantidade de casas depois da vírgula. Quanto mais casa você trabalha, maior a confiabilidade. Tá? Então, aqui eu tenho 0,032 gramas, 0,1000 newtons, 0,2080 gramas, 3,50 ml. Os valores que resultam as observações devem ser registrados como apenas um algarismo duvidoso. Tá? Por exemplo, aqui eu tenho um algarismo, fala 1 grama, fica que é 1 grama exato, 1 grama, ele coloca um zero, como é diferente de 1 grama com zero, que é diferente também que o de 1,5, que é totalmente diferente a 1,053, que é diferente ainda, 0,539. Ou seja, quanto mais números, o que eu falo para vocês, se eu digo que é 1 grama, é 1 grama exato sem nenhum número a mais. Agora, se eu coloco um zero, significa que há ainda uma chance ainda de ter mais alguma coisa ali. Ou seja, 1 grama são valores que, quanto mais números você coloca, maior vai ser o número. Ou seja, maior vai ser a quantidade de substância que vai ter ali. Tá? Então, eu não posso dizer simplesmente, bota aí arredondar para 2. Não, peraí, foi 2 ou foi 0,780? Foi 2,0999? Foi 2, tal, é 2 exato. Então, tem que ter cuidado aí com essa representação, porque quando você substitui dentro de uma forma, quando você vai calcular, quando você vai mensurar esses dados, dá uma diferença grande. E essa diferença, às vezes, gera um erro, né, de confiabilidade na sua amostra, e é preciso que você refaça até que os dados comecem a bater. Não sei se vocês já vivenciaram isso, em que vocês estão manuseando uma amostra e de repente você faz a primeira vez, né, o processo de titulação, seja lá, abertura, enfim, e acabou que você teve que refazer, porque teve um erro instrumental, teve um erro analítico, teve um erro de operador, teve um erro de laboratorista, os resultados não bateram. Então, vocês vão refazer até que esses resultados estejam pelo menos próximos um do outro, né? Então, isso é muito chato. O dígito zero, ele pode ser parte significante de uma medida. 0,261. Eu tenho 3 algarismos significativos. Aqui eu continuo tendo 3 algarismos significativos. Aqui eu já tenho 4. E aqui eu tenho mais 3 algarismos significativos. Aqui eu tenho 5 algarismos significativos. Olha aqui em cima da potência de 10. Tá? Então, essa significação desses números, no caso desses algarismos, tá? Então você tem que ter cuidado aí com relação.
Arredondamento, se for maior que 5, vocês aumentam para 1, menor que 5, mantém o número, se for igual a 5, se o número for ímpar, né? Você aumenta para 1, aumenta 1. Se for par, mantém o número, como é o caso aqui dos exemplos. Maior que 5, aumentei, né, para 5, arredondei para 5. Aqui eu tenho menor que 5, eu mantive o 4. Aqui eu tenho um número, no caso, um número posterior, tá, gente? É um número. Aqui, por exemplo, eu tenho o número 4, é um número par. E aqui na frente eu tenho o número 5. Então, esse 5 aqui, eu vou manter ele aqui, eu vou manter ele como 9,4 e não como 9,5. Aqui eu tenho 9,35. Ah, mas por que que aqui aumentou, né? E aqui eu mantive? Por causa desse número aqui. O número da frente é o número 5, certo? Porém, o número anterior é um número ímpar. Então, eu vou aumentar para mais 1. Tá? Então, aumento aí e fica 9,4. Exatidão e precisão de uma medida. O que vem a ser exatidão, meu povo? Exatidão nada mais é que o grau de concordância entre o valor achado e o verdadeiro valor, o valor mais provável. Normalmente, a gente está lidando com amostras analíticas que elas já têm uma tabela, tá? Onde boa parte dos valores, dos dados, eles já são calculados, já são predeterminados. É que nem você vai, não adianta eu colocar mais reagente na minha solução achando que ele vai dissolver. Não. Aquela amostra, ela tem uma quantidade X e a ambientação, o condicionamento para que ela dissolva aquela quantidade X. Então, eu vou olhar na minha tabela e tudo, vou conferir. Então, a exatidão é isso. É quando eu uso, não tenho, eu não consegui. Eu consegui proporcionar um ambiente máximo para isso. Chegou perto do... Então, tá bom, eu consigo, é algo provável, tá? Precisão já é o grau de concordância entre as medidas repetidas de uma quantidade. Exprime a reprodutibilidade de uma série de medidas. Então, precisão é quando eu consigo reproduzir, tá, aqueles mesmos procedimentos naquela minha amostra e eu consegui ter ali medidas parecidas, ou seja, eu consigo reproduzir as condições, ambientações ali e conseguir aí obter medidas repetitivas. Aqui eu tenho um exemplo, tá, de que seria, tá, essa representação aí e exatidão dos dados. Teoria dos erros. Tá? Então, os erros, que vai ser o assunto da nossa próxima aula, mas eu já vou começar aqui com vocês. Os erros, eles podem ser erros operacionais ou erros pessoais, tá? Que são, por exemplo, as perdas mecânicas de materiais nas diversas etapas de análise. Observação de mudança de cor em uma titulação visual, erros matemáticos, erros de cálculos, ou seja, eu não consigo obter, tá, os resultados aí adequadamente. Os erros instrumentais e os erros de reagente, tá, são falhas ou defeitos nos aparelhos mal calibrados, usos de reagentes contendo impureza. Lembra que quando a gente falou da disciplina de laboratório, quando a gente entra, que a gente conhece um pouco as vidrarias, né? Que a gente fala que mesmo que a primeira coisa que você faz, olhar os equipamentos de segurança, segundo, calibrar os equipamentos, né? Para que eu possa iniciar os meus trabalhos. Os erros e métodos, tá? O método analítico. Era para ter usado um método, mas eu não tinha o equipamento, usei um outro método achando que ia dar certo, mas enfim, não deu certo. Aí então ocorre aí os erros laterais e os erros incompletos. Então, por hoje, tá? Temos também os erros indeterminados, que são aqueles erros que a gente não consegue determinar, às vezes é por um erro de equipamento, por um erro de alguma coisa desse tipo, e a gente não consegue fazer a identificação desse equipamento. Pode ser também por um erro matemático, um erro de probabilidade, também que pode ser utilizado de vários valores, em uma série de medidas. Então, os erros indeterminados, eles tendem a seguir uma distribuição normal, uma curva gaussiana. Ou seja, então, os erros, eles podem acontecer de diversas formas. Seja ele aquele, você segue todo o protocolo, utiliza as vidrarias corretas, fez a calibragem dos equipamentos, só que às vezes o equipamento começa a dar um problema que você não consegue identificar, que você não prestou atenção.
ou ele está com alguma falha, ele não repete esse erro várias vezes. Às vezes tem uma amostra que ele processa, ele me dá um valor, uma amostra que eu provavelmente acho que está ainda, ela começa a repetir valores aí. Isso aí, às vezes é uma questão de equipamento, às vezes é o ar-condicionado, às vezes, ou seja, são erros que quase que impossíveis de serem identificados. Por isso que é sempre necessário que quando a gente pega uma amostra, que a gente faz o quarteamento, a gente processa 2 amostras e guarda 2 para depois ter como fazer a contraprova, né? Então, por isso que há essa necessidade e essas técnicas aí para a gente poder estar aplicando. Então, galerinha, por hoje é só. Eu não vou passar a atividade hoje, mas na próxima aula eu vou passar. A gente vai continuar com aquela mesma metodologia da gente. Aula dada, uma atividadezinha, tá? Vou passar os 2 trabalhinhos para vocês. Aliás, 3, junto com as atividades vão valer 10 de cada aula. E vou passar mais 2 trabalhinhos para que vocês possam estar fazendo aí, tá bom? Então, por hoje é isso. Qualquer coisa que vocês precisarem, vocês têm meu telefone pelo WhatsApp e por mais é isso.